Como manter o foco e evitar distrações? Eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante e esse é o tema do vídeo de hoje. E desde já, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora lá. A importância do foco. Primeiramente, o porquê o foco é tão importante? Por que você manter o foco no que você faz é tão importante? A questão do foco, ela afeta drasticamente a sua produtividade e o seu desempenho. Muitas das vezes a gente leva talvez 2, 3, 4 vezes mais do tempo necessário para fazer determinada coisa somente por causa da falta de foco e da falta do entendimento de como fazer aquilo da maneira que deve ser feito. Quando você entende as artimanhas por trás da falta de foco, você entende muito bem os benefícios de você manter a concentração no que realmente importa. Esse é um dos segredos principais para você fazer muito mais em muito menos tempo. E o primeiro passo de tudo isso é você identificar as suas distrações. Por quê? Porque o foco no que você está fazendo, como eu já falei, ele vai interferir profundamente na sua produtividade, no desempenho do que você está fazendo. E isso geralmente é atrapalhado, é bloqueado justamente por causa das distrações. E aqui eu trouxe algumas distrações, algumas óbvias, outras nem tanto. As distrações digitais, essas são óbvias. É você se distrair nas redes sociais, no Instagram, TikTok, no próprio YouTube. E aí você pode levar também a séries, filmes, que na verdade isso tem muita raiz na procrastinação. E a procrastinação, ela tem raiz em incertezas, medo do futuro, preocupações, bloqueios mentais, toda uma gama de sentimentos ruins que justamente por isso que você acaba colocando sempre para depois. Você tem que fazer determinada coisa. Aí você diz, não, daqui a 30 minutos eu vou lá e eu começo. Aí chega os 30 minutos. Aí você diz, não, eu vou só assistir esse vídeo aqui agora e aí depois disso eu começo. Aí você assiste o filme, ou o vídeo, e aí você pensa, não, mais um. Quando você vê, passou o dia inteiro, você procrastinou, mas a verdade, no fundo a verdade é, você tem medo do que pode acontecer, você tem medo do fracasso futuro, muitas das vezes você tem medo até do sucesso futuro, porque você não sabe como é que vai se proceder. Então, as distrações, elas são coisas que muitas das vezes parecem ser simples, mas elas estão muito na superfície de algo muito mais profundo. Talvez bloqueios por traumas, talvez essas coisas todas que eu já falei. Então, eu lhe aconselho a você ver aqui no canal, tem uma playlist com um curso gratuito, anti-procrastinação, são 7 vídeos. Então lá eu falo muito mais a respeito da procrastinação. Interrupções externas, na verdade. Pessoas, barulhos, um ambiente extremamente não propício, se é que existe. É um ambiente nada propício para o foco, nada propício para a produtividade. Se você não tem jeito, não tem o menor jeito de você ter outra possibilidade de ir para outro ambiente, então o que eu faço é colocar um fone de ouvido, colocar um ruído marrom, ou então a música, daquelas músicas de concentração. Eu mesmo consigo me concentrar muito mais dessa maneira, com música, com barulho
um barulho que é feito mesmo para você se concentrar. Agora, se eu estiver num lugar completamente cheio de barulho, de zoada, eu não consigo me concentrar tanto quanto eu poderia. Então, é algo para você se atentar. Terceiro, distrações internas. Esse é o ponto central de tudo. Eu já falei um pouco sobre as distrações digitais ou qualquer uma das distrações. Elas são a camada superficial de algo que está lá embaixo. E é justamente as distrações internas. São os pensamentos que vêm de crenças limitantes, preocupações, fadiga, um cansaço. Muitas das vezes o cansaço justamente por você se pegar fazendo muitas coisas e acreditar que não está tendo resultado. E aí você pensa, eu estou fazendo tanta coisa e eu não vejo resultado nenhum. Ou seja, você está focado só no resultado e não no processo. Então, reconhecer esses gatilhos de distração é extremamente importante para que você não se perca. Porque as distrações no mundo atual, com redes sociais, com um bombardeio de possibilidades de entretenimento, isso torna muito mais difícil de você conseguir simplesmente fazer o básico. Você não consegue fazer, muitas das vezes, o básico que tem que ser feito. Algumas técnicas que eu utilizo. Pomodoro. Já falei sobre ela no canal. Basicamente, você vai colocar um tempo estipulado para você, nesse tempo, você não vai parar. Pode cair um meteoro do lado da sua casa, você não vai parar. Você vai sentar sua bunda na cadeira e vai fazer o que tem que ser feito. E é isso. Tem toda uma teoria por trás, mas não importa. O que importa é a prática. É isso aqui. Nada mais que isso. Por exemplo, eu uso, muitas das vezes, 1 hora de bloco de produtividade. E aí eu coloco 10, 20 minutos de intervalo. Outras pessoas usam 40 minutos com intervalo de 10, de 5. Isso aí vai depender da pessoa. Eu uso assim, 1 hora 10 ou 1 hora 20. Funciona pra mim. E nesse exato momento, pra ser sincero, nesse exato momento eu tô fazendo isso aqui. Pra você ver que a produtividade não é algo extra-humano. Não. Todo mundo tem os seus dias que você tá mais produtivo, outros não. Hoje, eu tive muito mais interrupções. E aí, eu tinha que gravar esses vídeos, eu tinha que gravar vídeo para o meu treinamento, eu tinha que fazer outras coisas também da minha agência. Eu fui lá, peguei meu celular, coloquei lá, 1 hora, comecei a produzir. Dei um espaço de tempo, fui fazer qualquer besteira, depois voltei, mais 1 hora. E aí consegui fazer praticamente tudo que eu tinha para fazer. Então, entendendo isso, por isso que aqui antes de falar isso, eu deixei claro que é interessante, é importante você identificar as principais distrações que funcionam para você. Porque elas vão afetar muito a sua produtividade e, consequentemente, a sua vida por um todo. Justamente. Outra coisa, 80-20, focando no que realmente importa. O que é que importa para você? O que é que importa para você fazer hoje que é inegociável para o seu projeto? É você ler um livro? É você estudar um curso? É você estudar para alguma coisa? É você estudar para um concurso? É você fazer um exercício? É o quê? O que é? Você tem que entender isso, você tem que ter essa clareza. Porque aí você vai focar no que importa. E em muitos dias que você está com muito menos... uma clareza muito menor, energia muito abaixo do que é o que você normalmente está,
por N motivos. Seja porque você vem de um dia ruim, seja porque aconteceu alguma coisa. Essa é a produtividade real. Essa é a produtividade do mundo real. Não é você achar que você vai virar uma máquina e que você não vai ter dias ruins. Acontece. Acontece na vida de qualquer. E aí, você sabendo o que é importante é ser focado, nesses dias mais difíceis você vai fazer o que é inegociável. E aí as outras coisas você pode deixar. Mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. E não é tudo que precisa necessariamente ser feito. E aí, outra coisa que eu utilizo demais, a regra dos 2 minutos. Você basicamente força a sua mente a produzir. De que maneira? A sua mente, ela, muitas das vezes, ela faz e usa de inúmeras artimanhas para você procrastinar, para você deixar de fazer o que deve ser feito, para você fazer o que não deve ser feito. E aí, se você não se resguarda e entende o processo que está acontecendo, você acaba vivendo uma vida aleatória. Como se tivesse a deriva no meio do mar. A regra dos 2 minutos, ela funciona de que maneira? Quando você precisar fazer determinada coisa, você vai lá e pensa, eu vou fazer isso aqui só por 2 minutos. Você vai, senta a bunda na cadeira e faz. 2 minutos. É óbvio que você não vai fazer só por 2 minutos. Por isso que eu digo que você força a sua mente a produzir. Porque a mente, ela não é algo maléfico, né, que tá contra você. Não, ela simplesmente quer, ela tá de buenas. Ela tá de boa, querendo ficar ali de buenas. Só que não dá para ser assim. Então, quando você começa a fazer o que tem que ser feito, você já quebra a inércia. E aí, a inércia fica ao seu favor e não contra você. Então já você pensa, já que eu já comecei logo, eu vou até o final. E aí, de uma em uma vez, você vai forçando a sua mente a se tornar cada vez mais produtiva. Isso funciona. Funciona muito. Faça o teste depois. 4. Criando um ambiente favorável ao foco. Se eu falei sobre o seu espaço de trabalho, o lugar pelo qual você produz, o seu espaço de trabalho, a sua mesa, o seu escritório, o seu quarto onde você precisa fazer as coisas, ele deve estar, um brinco, ele deve estar completamente organizado para evitar distrações visuais, para você olhar para aquela bagunça e pensar, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso arrumar aquilo. Você levanta e vai arrumar aquilo logo e deixa tudo organizado. Não fica deixando para depois, porque essas pequenas coisas acabam se acumulando de uma maneira que ela toma completamente a sua energia. Por mais idiota que pareça, você fazer isso aqui vai lhe dar muito mais foco, mas muito. Tente trabalhar em um ambiente bagunçado e depois tente em um ambiente organizado. E depois me diga aqui, qual foi o lugar onde você teve muito mais produtividade. E se o seu ambiente físico deve estar organizado, o seu ambiente digital, mais ainda. É muito interessante você usar ferramentas para bloquear, principalmente, notificações, sites que você... Eu mesmo, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Se eu vacilar, eu entro no Globo Esporte 50 vezes por hora. Eu sempre, todo momento, eu olho para ver se não tem alguma notícia, se não aconteceu alguma coisa, se meu time não contratou alguém. Então, se eu não entender isso, eu vou passar 20 minutos a cada 1 hora olhando o Globo Esporte. Então, bloquear esse tipo de distração serve simplesmente para você, naquele momento onde você percebe que já está demais. Não necessariamente você precisa bloquear, mas você precisa entender que existem coisas que tomam muito mais o seu espaço mental.
e que é melhor ou você apagar ou você bloquear. Por exemplo, eu não tenho, no meu celular, eu não tenho instalado o Instagram. Por quê? Porque eu já fiz testes e percebi que eu, sem o Instagram, nesse celular que eu uso para trabalho, eu simplesmente foco muito mais, consigo... Eu nem lembro mais de notificação. Aí depois eu entro pelo computador ou no outro celular. Fica muito mais fácil. Justamente porque você deve entender o seu motivo, o seu porquê. Tem até aquele livro que... Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É entendendo o seu porquê, é alguma coisa assim. E esse livro, ele fala basicamente sobre você entender o seu porquê. Por mais óbvio que pareça. Deixa eu ver se eu encontro aqui, enquanto isso. Mas, você entendendo o seu porquê, o porquê que você está fazendo o que está fazendo, é muito, mas muito mais fácil. Aqui. É esse livro aqui, ó. Deixa eu colocar na tela. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Este livro aqui. Comece pelo porquê. E se vocês quiserem, eu posso até fazer um resumo dele aqui. Fazer um vídeo resumo. Então, quando você entende o porquê, é muito mais fácil você evitar as distrações. Você evitar ficar procrastinando, colocando as coisas para depois, porque você sabe que deve fazer o que deve ser feito, porque você sabe o que é que aquilo vai resultar no seu médio e longo prazo. Então, se você quer passar num concurso, você sabe que estudar é o motivo. Passar no concurso é o motivo pelo qual você está estudando. É o motivo pelo qual você está evitando distrações. É o motivo pelo qual você está deixando de fazer X coisa. Essa é a questão. Ou se você começou um negócio na internet e você tem que estudar sobre copy, você tem que estudar sobre como fazer uma oferta, ou qualquer um assunto desse. Você precisa subir uma campanha. Você tem que entender que a questão não está na tarefa. A tarefa é o meio, que ela leva até um final. E o final é a sua meta, é o seu sonho, a sua realização. Justamente por isso que tem que ser entendido o seu porquê. Porque, mais uma vez eu digo, aqui é a prática, é a vida. A vida, ela não espera por você. Se você esperar, tá motivado, você tá nos dias que parece que... Não é. Não é assim. Não é assim que funciona. A vida real muitas das vezes você vai estar de saco cheio, você não vai querer fazer o que tem que ser feito. E você vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque tem que ser feito. E, entendendo isso, você vai acabar desenvolvendo o hábito da concentração. A nossa mente, ela trabalha através de hábitos. E tudo que você faz, tanto de bem, de bom, na verdade, quanto de mal, é um treino para o seu cérebro. Se hoje você não consegue manter o foco em um espaço de tempo grande, você treinou a sua mente, o seu cérebro, a se habituar a essa maneira de viver. E tudo é treino, tudo é repetição. O hábito, ele forma a sua realidade. Só que a sua realidade, se você continua fazendo o que sempre fez, ela é, dia após dia, reforçada. Então você continua treinando o seu cérebro a ser da maneira que não deve ser. Só que você mudando, indo para o lado oposto, sendo produtivo, mesmo que você faça isso de maneira impositiva, que seja desconfortável, com o passar do tempo você acostuma, acredite. E com o passar do tempo você vai cada vez mais chegar ao estado do flow, que é o estado de concentração, que você consegue, parece que você fica 100% focado, imerso no que tem que ser feito ali. Isso até é uma das questões que envolve a própria hipnose.
mas não vem ao caso. Então, isso é um treinamento. Você vai, com o passar do tempo, se pegar cada vez mais em estado de flow. E aí, vai entender todas as estratégias para evitar o seu cansaço mental. Que a gente falou aqui, ó. Principalmente essas coisas, você entender as suas distrações e você deixar o seu ambiente mental e físico favorável é justamente para você evitar o cansaço mental, a estafa, até um possível burnout. Porque, infelizmente, pode acontecer mesmo. Gestão do tempo e produtividade. Esse assunto é tão importante que eu fiz um curso gratuito aqui para o canal e que está disponível, por enquanto está disponível. Então você pode assistir lá, são mais de, até o momento, vão ser 14 a 15 aulas mais ou menos. E é você aprender a definir as prioridades, tanto diárias, quanto semanais, quanto mensais, até mesmo semestrais. Eu mesmo não acho interessante você colocar muito tempo para frente, porque muitas das vezes você não consegue ter uma previsibilidade do que vai acontecer por muito tempo. Mas de 6 meses para trás, dá para fazer um esboço do que pode acontecer e do que você vai buscar fazer. E isso tudo, você definir prioridades, é justamente para chegar aqui, ó. Entender como usar o seu 80-20 para os dias ruins, para os dias de cansaço, aqueles momentos onde você realmente sente que precisa muito mais da sua estrutura, da sua organização, porque você realmente está sobrecarregado. E faz parte. Faz parte. E isso evita o excesso ainda mais e sobrecarregar ainda mais a sua mente. Enfim, eliminando a procrastinação. Esse também é um assunto tão importante que eu já falei. Eu fiz um curso gratuito aqui de 7 aulas que já está completamente produzido, já está pronto, que você entende todas essas questões. Porque como lidar com a vontade de adiar tarefas? Simples. Por que é que você quer adiar a tarefa? Por 2 coisas. Ou você quer evitar a dor, ou você quer alcançar o prazer. Evitar a dor de quê? A dor de fracassar, a dor do medo de não saber o que vai dar nisso, a dor da preocupação do futuro, a dor de superar crenças limitantes. E o prazer de quê? O prazer de fazer uma coisa fácil em vez de fazer o que tem que ser feito. O prazer de ficar nas redes sociais assistindo vídeo de gatinho ou de cachorrinho, simplesmente porque é bom. Então é sempre a busca pelo prazer, ou então a busca por evitar a dor. Só que isso tudo vai ser resolvido quando você entender o seu porquê, quando você entender o motivo pelo qual você faz o que faz. Só isso. Sem isso não dá. Sem isso não dá. Então eu lhe aconselho mais uma vez a ver aí o curso que eu deixei, curso gratuito, como o curso anti-procrastinação. Porque lá você vai entender as estratégias para começar, mesmo sem estar motivado, que lá eu já coloco a motivação é completamente diferente do que a motivação que as pessoas dizem. E o perfeccionismo, ele é simplesmente mais uma coisa que está lá abaixo, escondido na sua mente, que o perfeccionismo nada mais é do que o pensamento. Não, eu preciso melhorar, eu preciso de mais ferramentas, eu preciso de mais informações. Na verdade, você está com medo de dar errado. E se der errado, deu. Se der errado, deu, meu jovem.
Se der errado, você muda a sua estratégia e usa de outra maneira. Você não morreu, você está vivo, você tem tempo. Se der errado, deu. O feito, não tem jeito. O feito, ele é melhor do que o perfeito. Só que, com o passar do tempo, você vai melhorando cada vez mais esse feito, até se tornar perfeito. Ficou redundante, mas é dessa maneira. Então, dividir as tarefas em grandes e pequenas ações também. As tarefas grandes em pequenas ações. Também facilita o processo para você não ficar sobrecarregado e principalmente, clareza. Para você ter clareza do que deve ser feito. Essa clareza é extremamente importante para lhe dar o norte. E é isso. Essas estratégias aqui, tudo que eu falei, você deve colocar dia após dia em ações, em atitudes. Não, você pode ter assistido aqui e ter achado interessante, gostei disso aqui, eu gostei daquilo. Mas se você não criar isso aqui e usar como um plano para melhorar a sua concentração, nada vai valer a pena. Simplesmente nada disso aqui vai ser útil. Porque a produtividade ela é na prática mesmo. E eu já lhe digo, você não vai hoje começar e amanhã ser a pessoa mais produtiva do planeta. Não, é uma escadinha. Mas, enfim. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. O que significaria para você dobrar a sua produtividade e reduzir pela metade ou até menos da metade o tempo de trabalho que você leva para fazer a mesma coisa que você faz hoje? Ou até mais. Isso parece impossível? Pois, eu lhe digo que não é, porque eu vivo isso. E eu criei um treinamento Produtividade Extreme, onde lá você vai aprender métodos comprovados e que eu uso no meu dia a dia. Tanto as coisas que eu acho que mais funcionam, quanto as que menos funcionam, eu coloco lá. E para você entender que existem técnicas que elas servem para otimizar o seu tempo, para eliminar as distrações, para você conseguir aprender a superar a procrastinação, para você ser eficaz no seu dia a dia. Então, não perca mais tempo. Não deixe para depois. Porque a sua produtividade, o que você faz hoje, vai lhe trazer resultados daqui a 3, 6 meses. E você pode, hoje, estar mudando o seu futuro através de uma simples decisão. Então, eu lhe aconselho a clicar no primeiro link da descrição e conhecer o nosso treinamento Produtividade Extreme. Lá realmente é tudo do que mais funciona relacionado a produtividade, gestão do tempo e eliminação de coisas inúteis na sua vida. É você fazer muito mais com muito menos. Então, fica aí o convite. E eu sou o Lucas, esse é o canal Crescente Constante. Desde já, muito obrigado por chegar até aqui agora. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.